Bom dia para todo mundo, penúltimo dia do ano, terça-feira, 30 de dezembro de 2025. O Bahia Meio Dia está começando com o que é destaque na região e no estado também. Está na hora de ficar muito bem informado aqui na telinha. Bem-vindo, bem-vinda, fique à vontade, pode entrar aqui, a casa é sempre sua. Então vamos agora aos principais assuntos da edição de hoje. Vitória da Conquista é a cidade do estado com o maior número de acidentes com escorpiões. Só esse ano, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 1.116 casos foram registrados, número 10% maior do que todo o ano passado. Terrenos com mato e entulho favorecem o aparecimento desses bichos indesejáveis. Conquistense de 40 anos picada por uma cobra numa cachoeira em Serra Grande teve uma das pernas amputada. Sueide Miranda Souza foi picada por uma cobra conhecida como jararaca boca podre no dia 20 de dezembro. Ela segue internada na UTI do Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus. Aumento na procura por bebidas típicas para brindar o ano novo. Lojas especializadas já registram aumento de 25% em relação a outros períodos do ano. Os espumantes tradicionais lideram a preferência. A busca pelos looks para o Réveillon. O branco continua a cor preferida, mas esse ano o amarelo também se tornou tendência. A mistura do sertanejo, axé, piseiro e pagode marcou a terceira noite do Festival Virada Salvador. Tem gente chegando de longe para curtir os shows na capital baiana. É azar. Quebra aí, olha o açaí. Quebra aí, que Durval Leres, bom demais. Gente, saúde é sempre destaque aqui no jornal, né? Verãozão tá aí com tudo, né? Com convite para praia, piscina, exercício ao ar livre. Tem também quem trabalha no sol, né? Nesse período aí de sol muito quente. E a gente não pode esquecer dos cuidados com a nossa pele, é o maior órgão do corpo humano. Vamos conversar com um médico dermatologista, então, como proteger a pele, que é esse maior órgão do corpo humano. Tem ainda os destaques do G1 Bahia e a previsão do tempo para você também. E qual é a boa aí para os preparativos para o Réveillon? Quais são os planos para o Réveillon, hein? Conta pra gente, tem alguma coisa incomodando aí em seu bairro, sua rua, sua cidade? Mande mensagem que a gente ajuda a cobrar a solução. Fique à vontade para comentar os nossos assuntos e, se quiser, mande fotos também. O zap para a nossa conversa é o de sempre, é o mais conhecido aqui da nossa região, 7734239310. A mensagem com foto, pode falar de aniversário, a criançada, alô Bahia Meio Dia Kids, bora participar com a gente, tá bom? Tô te esperando. O último Bahia Meio Dia é o penúltimo, melhor dizendo, o último é amanhã. O penúltimo Bahia Meio Dia de 2025 já está no ar, o seu jornal da hora do almoço. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. O ano acabou, né, minha gente? Amanhã é o último dia de 2025, ano novo já chegando, que possamos ter um ano cheio de coisas boas, de notícias boas, né? De coisas muito legais em sua vida, não só aqui na telinha, mas na vida de todo mundo também, com muita paz, muita prosperidade, muita grana no bolso. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. A gente vai até 13h com o Bahia Meio Dia, depois coladinho com a gente tem o Globo Esporte, são 11h51. Mais de 1.000 casos de acidentes com escorpiões em Vitória da Conquista foram registrados esse ano. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. O número é maior que em todo o ano passado. Gente, isso é alarmante, hein? Especialistas dão dicas de como evitar acidentes com esses animais. Vamos ver aí na reportagem. Dona Elzita cuida direitinho da casa, mas não tem jeito, vira e mexe, aparece o escorpião por aqui. Apareceu no corredor aqui de casa. Aí meu menino matou uma, meu neto matou outro, que é um rapaz, já é casado, que sempre fica aqui comigo também, matou um. E eu matei um pequenininho na porta da entrada. O medo maior é com as crianças. Quando os netos chegam, a atenção aumenta. Todo cuidado é pouco. A gente sempre olha, eu limpo, eu lavo tudo aqui a garagem. Eu tenho umas plantas aí dentro da garagem também, eu moio e limpo tudo, mudo de lugar, olho tudo. A questão é que o problema mora ao lado. De vez em quando o carro da prefeitura vem e limpa aqui só ao redor, só aqui na frente. Pra lá deixa, mas já tem tempo que limpou. A vizinhança diz que o proprietário não cuida do terreno e, para completar, tem gente que joga lixo aqui.
Vitória da Conquista é a cidade da Bahia com maior número de casos de acidentes por escorpiões. Só esse ano, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 1.116 casos foram registrados, um número 10% maior do que todo o ano passado. E locais como esse, com muito mato e entulho, colaboram para o aparecimento do escorpião. Terrenos baldios que têm lixos atraem baratas, que é o principal alimento do escorpião. O escorpião se reproduz o ano todo, mas na busca por abrigo e alimento, esse é o período em que ele mais é visto. Nesse período de chuva, que é entre setembro e março, aqui em Conquista, faz com que as redes de esgotos encham de água e desalojem esses animais em busca de novos abrigos. O escorpião, ele é um animal que se reproduz por meio de partenogênese. O que é isso? É um tipo de reprodução em que a fêmea ela não precisa do macho. Então ela fecunda os próprios óvulos, eles vão nascer, ela acasala todos acima do dorso, nas costas, e aí quando o indivíduo ele passa pela primeira muda de exoesqueleto, ele é liberado no ambiente. Sendo que cada fêmea, ele produz em média entre 20 a 25 cópias idênticas dela, ou seja, 20 a 25 fêmeas que quando atingir o período reprodutivo, vai se reproduzir do mesmo processo. O Wellington conta que os escorpiões aparecem com frequência. Acredito que seja pelos terrenos baldios, né? Ou então quando tem muito entulho, pouco movimento. A casa é utilizada para aluguel. Com a troca de inquilino, ele já está agendando uma nova dedetização. Agora já está na hora de fazer, os inquilinos saíram, a gente vai fazer uma reforma no imóvel e junto com essa reforma o pessoal já vai fazer essa manutenção preventiva e já aplicar o serviço deles. Aqui em Vitória da Conquista, o Hospital Geral e a UPA atendem os casos de acidentes com escorpiões. Segundo o hospital, todos os pacientes vítimas de picadas de escorpião passam por avaliação médica para definir a necessidade de uso do soro anti-escorpiônico, conforme a gravidade do acidente. Nos casos leves, que representa grande parte dos atendimentos, geralmente não há indicação de soroterapia, sendo realizado o bloqueio da dor e o tratamento dos sintomas. O soro é reservado para situações moderadas e graves, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. Para evitar acidentes com escorpiões, alguns cuidados dentro e fora de casa são importantes. Primeiro, limpar os terrenos baldios, não jogar entulhos, lixos, restos de construções, que são os principais habitats desse animal. E depois, em casa, tem alguns cuidados. Por exemplo, colocar barreiras físicas em portas e janelas, como redes e soleiras, tampar os esgotos. Nós também temos aquele cuidado de sacudir as roupas, calçados, antes de usá-los. Afastar os móveis e berços, principalmente com as crianças, né, das paredes, porque eles ficam alojados ali também. Pensar também no armazenamento adequado do lixo, impedir que outros insetos procurem esse lixo para se alimentar e sirva de alimento para o escorpião. Então é ideal a gente manter os lixos bem fechados. Quem trabalha com coleta seletiva, manter, essa coleta bem armazenada, bem higienizada, para que evite o acúmulo e evite que esses animais procurem esse local para se abrigar. Ter cuidado, porque esses bichos, uma picada de escorpião pode levar à morte, é muito sério, e esses números aqui em Vitória da Conquista assustam, né? Então é tomar todos esses cuidados. E também fiz uma reforma na casa, aí fiz o retelhamento da casa, aí sobraram algumas telhas, eu vou lá e coloco no quintal, encosto lá no quintal, coloco um plástico em cima. Aí sobrou também um pedacinho do madeiramento, aí já encostei lá em outro canto do quintal. Aí tem umas garrafas também que estão ali, mas eu posso usar, depois eu coloco ali e vou acumulando essas coisas. A garrafa ainda tem o agravante de servir de casa para o nojento, né? O mosquito da dengue. Mas aí a gente vai acumulando essas coisas, guardando, porque pode vir a precisar, a usar e tal. Isso tudo é lugar onde o escorpião pode se desenvolver, pode morar. E aí representa um risco para todos nós, né? Os terrenos baldios, que isso é um problema seríssimo aqui em Vitória da Conquista. Muitos donos não estão nem aí.
não moram perto, né? Não é com ele que está acontecendo ali o perigo, né? Não é para ele que o escorpião está representando o perigo, então ele deixa lá. Não pode, a obrigação, segundo a lei, é o dono limpar o terreno, murar, cercar, deixar ele todo correto para que não vire morada de escorpião. E a prefeitura chegar junto aí desses donos que não estão nem aí, que não cuidam dos terrenos, para poder tomar uma providência, né, em relação a isso. E daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Nós vamos conversar com uma médica infectologista sobre o que fazer em casos de picada de escorpião. Informações muito importantes, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Bora falar agora das mensagens. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para Alan, aí no condomínio Vitória Tower. O Alan, que não perde o Bahia Meio Dia, vai receber agora um abraço virtual. Alô, Alan, abraço para você, obrigado aí pelo carinho, pela audiência, bom trabalho por aí. Fábio, olha, falando em escorpião, a primeira mensagem aqui do Fábio. Boa tarde, Judson, aqui é do bairro Nossa Senhora Aparecida e olha o que eu achei aqui em casa, um escorpião, perigo. Fabão, vê o que é que está por perto aí que pode estar servindo de casa aí para o escorpião, né? Para que uma providência seja tomada, um perigo, hein? Taila, minha reclamação sobre a Embasa, moro em Itambé, no bairro Felipe Ache, Rua São Paulo. Nós aqui pagamos água para usar exclusivamente à noite, porque aqui só cai água à noite e isso é um absurdo. Olha a reclamação aí para a Embasa, pessoal lá em Itambé. O Adson, olá Judson, sou do povoado de Cabeceira e estou em casa de férias assistindo Bahia Meio Dia. Alô Adson, abraço para você, obrigado pela audiência, Bahia Meio Dia Kids, bombando aqui. A criançada tá de boa, tá de férias, quem não viajou, quem não tá na praia tá vendo a gente aí, né? E quem tá também pode estar vendo aí pela internet, pelo Globoplay. Abraço. Lucas, olá Judson, aqui em Itambé. Olha o calorão que está fazendo 36 graus, caramba. Itambé já não fica aqui no Planalto da Conquista, uma cidade que fica na parte mais baixa e aí o calorão pega, né, Lucas? Abraço para você, beba bastante água aí para hidratar. Manuelito, boa tarde, Judson, morador da rua Grimaldo Estrela, bairro Guarani. Estamos com esgoto a céu aberto há mais de 30 dias, mau cheiro insuportável. Mais uma mensagem aqui para a Embasa, vou repetir. A rua Grimaldo Estrela, no bairro Guarani, tem esgoto vazando. Geilda, essa foi a decoração de minha casa de fim de ano. O presépio e a árvore de 3 metros. A decoração ficou muito linda e já tivemos muitos visitantes que vieram prestigiar. Sou da Patagônia. Tá linda, né, Geilda? E aí, a decoração de Natal vai até o próximo dia 6 de janeiro, segundo a tradição, que é o dia dos Santos Reis. É quando a gente tira, né, a decoração natalina. Geilda, beijo pra você. Parabéns aí pela decoração. Daniel, ontem eu e minha sobrinha quase fomos atropelados na Avenida Laura Nunes com a Avenida Israel. Apesar da faixa estar praticamente apagada, existe a placa de trânsito. O motorista disse que não há sinalização. Esse trecho aí é problemático. Final de tarde, meu irmão, conseguir atravessar de um lado para o outro aqui realmente é muito difícil. E a faixa já quase não dá para ser vista, né? Mas tem a placa também, faltou a atenção do motorista. Ainda bem, Daniel, que ficou tudo bem. Fico alerta aí para a prefeitura pintar novamente essa faixa. Rosivaldo, nossa tradição é mantida viva. Foi realizado no último domingo, mais um Baba de Saia. Manda um abraço aí para a galera do Baba de Saia do bairro Santa Cruz. Alô, galera do Baba de Saia do bairro Santa Cruz, galera alto astral aí comemorando o final do ano. Abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência. Valeu, Rosivaldo. E daqui a pouco tem mais uma rodada de mensagens aqui na tela e eu estou esperando a sua. Bom, nós vimos, né, na primeira reportagem aqui do jornal que Vitória da Conquista registrou 1.116 casos de picadas de escorpião esse ano. O número é 10% maior do que no ano passado. E a gente segue falando de escorpiões agora ao vivo com o repórter Luan Ferreira. Então, Luan, vamos conversar com a médica agora, né? Tirar dúvidas dos nossos telespectadores. E a primeira pergunta é: o que fazer em caso de picada de escorpião? Boa tarde. Boa tarde, Judson. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Bahia Meio Dia. A gente já repassa aqui para a doutora Carolina, que é infectologista, essa pergunta, né? Aconteceu o acidente de escorpião. Quais são as primeiras medidas? O que as pessoas têm que fazer de imediato? Boa tarde, doutora. Boa tarde. É importante a gente falar nisso porque agora, nessa época do ano, realmente aumenta a nossa recorrência. A gente vê essa maior incidência nos hospitais. Então, o que a gente atenta é para que não faça o famoso
apenas o torniquete, ou seja, não amarre com corda, com roupa. Essa circulação, quando presa, né, não dificulta, né, em nada. Esse veneno ele vai acabar chegando até o corpo independente do torniquete. Então não faça, porque reduz inclusive essa permeabilidade do sangue e é pior. Então higienizar bastante com água e sabão e procurar a emergência o mais rápido possível. As pessoas às vezes ouvem, né, que nas unidades médicas é feito o bloqueio da dor, que não tem nada a ver com torniquete. O bloqueio da dor que a gente faz, inclusive, ele não é tópico, ele é venoso e é com que a pessoa já estiver acostumada, paracetamol, dipirona ou alguma coisa mais forte, se for o caso. O escorpião, na hora que a pessoa chega na unidade, o médico faz a avaliação, porque existe um soro, mas não é para todos os casos? Não, na maioria das vezes não é para todos os casos. E uma das coisas que a gente chama atenção é para as pessoas que são mais propensas. O diabético, o hipertenso, a criança, né? Então, às vezes o paciente acamado. A gente deixa esse soro para uma situação mais específica e não para todo mundo. E, por favor, não precisa levar o animal, né? Muitas vezes uma foto só basta. Doutora, a gente tem um número muito grande de casos acontecendo. Vitória da Conquista pelo 2º ano consecutivo e a gente está nesse ranking triste de ser a cidade com o maior número de casos registrados, né, dessa ocorrência de acidentes com escorpião. E a gente observando os dados, acontece muito na zona urbana, diferente da zona rural, por exemplo, que a gente imaginaria poder ter mais casos. Não, acontece muito mais com pessoas residentes na zona urbana, né? Muitas vezes a gente vê em local principalmente de obra, né? Porque ele tem essa preferência para um ambiente úmido e escuro. Então, muito cuidado na hora de vestir um sapato, calçar um sapato que há muito tempo que não calça. Muitas vezes a gente deixa a botina, né, para nessa época de chuva e acaba retirando do armário. Então, o ideal é que ele seja fechado com saco plástico para evitar que ele fique no local de preferência dele. A gente teve esse ano aí registrado 1.116 casos de acidentes com escorpião aqui em Vitória da Conquista, segundo os dados da CESAB. Isso até o dia 22, ou seja, ainda não são os dados completos desse ano. Comparando com o ano passado, é um aumento de 10%. Agora, também, nesses casos aí estão englobados os leves e os graves, inclusive óbitos. No estado, a gente teve 37 óbitos esse ano, um aqui em Vitória da Conquista. Essa é a situação mais drástica. Exatamente. E aí a gente precisa buscar quais foram os bairros, principalmente, e se essas pessoas tiveram atendimento no momento oportuno, né? O mais rápido possível, como eu falei. O tempo de atendimento influencia? Influencia porque a gente está falando de coagulação. E uma vez a coagulação, a gente precisa interferir isso o mais rápido possível. A gente também tem a questão da sepse, né? O quanto que esse paciente ele pode ser imunossupresso e ser uma sepse um pouco mais rápida. Essa questão da amputação, né? Então a gente precisa avaliar também toda essa parte vascular do paciente. Certo, doutora. Falando sobre amputação, a gente traz agora uma notícia, né, atualizando o caso de Sueide Miranda Souza. A gente trouxe aqui nos nossos jornais na última semana. Ela tem 40 anos e foi picada por uma cobra conhecida como jararaca boca podre, enquanto tomava banho, né, numa área ali de cachoeira, na cachoeira do Tijuípe, tipo um rio ali em Serra Grande, Uruçuca. A gente havia trazido a informação que ela estava internada na UTI em Ilhéus e a atualização é que ela precisou ser entubada e teve a perna amputada. A gente também fala agora com a doutora Carolina sobre essa questão de acidentes com serpentes. A gente tem um número grande de acidentes acontecendo, o aparecimento das serpentes, e aí as pessoas ficam na dúvida se elas são ou não peçonhentas. Na dúvida é melhor não encostar. Na dúvida é sempre melhor não encostar e uma vez picado, tirar a foto dessa cobra, não tem necessidade de levar ela para emergência. Hoje em dia a gente tem aí o celular que filma, que fotografa e aí a gente tem acesso ao qual o melhor antiofídico para essa situação. E a gente tem uma gama deles e vai ver qual é o ideal. Então a ideia é exatamente essa, conter essa parte de vascular, conter essa parte séptica e tudo isso no primeiro atendimento hospitalar o mais rápido possível. E o torniquete no questão da cobra também não? Também não, de jeito nenhum.
Doutora, essa cobra que acabou picando essa mulher de Vitória da Conquista, o pessoal chama ela de jararaca, boca podre, também é a jararacuçu. O boca podre, por conta da necrose, é o resultado do veneno no corpo? É uma alusão, realmente, né? É a sabedoria popular que vem trazendo que a boca podre é porque ela causa essa infecção. E aí essa infecção leva ao choque séptico. Então, não é só a questão do usar o antiofídico, mas sim de antibiótico também para evitar que dissemine pelo corpo. Em todos esses casos, levar até o médico o mais rápido possível é importante. É fundamental, fundamental. Inclusive para a identificação, o que está acontecendo nesse ambiente para estar tendo maior quantidade dessa cobra ou não. Para a gente explicar um pouquinho melhor, doutora, o que seria esse choque séptico? O choque séptico é quando ela faz a bocanha, né? E ela penetra, mantém lá dentro o que é proteção para ela e que faz mal para a gente. Então ela faria isso como uma forma de se proteger. E aí dissemina no corpo esse veneno, né? Causando a bactéria e, enfim, o choque séptico. Vamos aproveitar que já falamos de escorpião, de serpente, falar de aranhas. Aquelas aranhas que a gente vê dentro de casa são perigosas ou não? Podem causar alguma infecção, alguma coisa do tipo? Na maioria das vezes, elas não causam nada muito grave. É claro que com o contato da pele, ela vai liberar também um veneno que pode ser só local. Agora, o ideal é que não se aproxime de qualquer jeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com criança, né, que é muito curiosa e acaba pegando e, na pior das hipóteses, até levando até a boca. Vasculhar a casa, né? Minha avó falava, tem que vasculhar a casa, tem que fazer isso toda semana. O teto. Então a gente tem que manter a higienização o máximo em dia, né? E principalmente quando chover, fechar a casa para que eles não entrem tentando se proteger da chuva. Tem muita gente que já fala do potó, né, que acaba queimando. Tem algum procedimento? Tem gente que fala assim, queimou, passar creme dental. O creme dental, ele é cheio de condimentos ali que causam inclusive maior ardência e aumenta a queimadura, né? Então o ideal é que lave muito com água e sabão. E sabão de coco, sabão o mais neutro possível e água corrente. Certo, doutora. Essas são dicas bem importantes, né, Judson? Não fazer o torniquete, a gente já viu que é muito importante não fazer, porque a gente vai achando que pode estar resolvendo a mesma coisa em queimaduras, né? Seja por potó, por uma aranha, algum outro bicho, ou até a queimadura com fogo mesmo. Não passar creme dental, porque aí você não está colaborando com a sua pele. E falar de pele, daqui a pouco a gente fala sobre isso também, né? É isso, tomando essas providências aí vai até piorando a situação. O torniquete, como a doutora explicou, é quando a pessoa leva a picada e aí acha que amarrando, né, um pano ou uma corda ali para apertar e fechar, não deixar o sangue circular, que isso vai impedir que o veneno se espalhe pelo corpo. Segundo a médica, não deve se fazer o torniquete, que vai piorar a situação. Luan, agradecer a doutora Carolina Palmeira, médica infectologista, pela entrevista, mas eu estou observando aqui na imagem, já que nós estamos falando de escorpião, de acidentes com escorpião em Vitória da Conquista, de mato alto, de terrenos abandonados com entulho e tal, eu estou vendo que essa praça aí está complicada. Mato tomando conta aí da Praça Estevão Santos, no centro, a Praça do Fórum, em frente ao Fórum João Mangabeira, em frente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, como a gente está vendo ali. Olha só, essa praça aí realmente precisa de uma roçagem, esse mato aí está alto, né? Eu estou vendo ali, é o quê? Uma montanha de folhas ali no meio. Isso aí pode ser casa de escorpião também, né, Luan? Sim, Judson, o que os especialistas dizem é que esses montes de folha que vão se juntando com lixo, entulho, eles podem ser um abrigo muito bom para insetos, né, para baratas, e são alimentos do escorpião, ou seja, faz com que o escorpião vá até esses locais em busca de alimento, de abrigo, então pode ter escorpião sim. Pronto, então fica o alerta aí, ó. Praça Estevão Santos, no centro, em frente ao Fórum João Mangabeira, está precisando realmente cortar o mato ali. E durante a imagem tivemos o presente ali de um passarinho. Que passarinho aquele? Do papo amarelo, assim, não sei, não conheço. É um bem-te-vi, um bem-te-vi. Se mostrou ali para a nossa câmera. Valeu, obrigado, Luan Ferreira. E obrigado mais uma vez à doutora Carolina Palmeira. Em instantes,
Fim de ano impulsiona o turismo em Salvador e também no interior do estado. 12h02, o jornal está bem no início, vamos até 1 da tarde e a gente volta já. Doze e 14, o início do verão tem levado mais turistas para Salvador do que no ano passado. Já no interior do estado, hotéis também, estão lotados. E todo esse movimento acaba provocando um aumento no custo para quem quer aproveitar as festas de fim de ano. Não foi apenas o sol que resolveu aparecer com força nesse verão. Os turistas já estão chegando a Salvador. Não tem comparação, né? A Bahia é incrível. A prefeitura calcula que quase 165 mil turistas visitem a cidade entre ontem e o dia 1º de janeiro. Um aumento de 9% em relação ao ano passado. Muitos baianos que moram fora e aproveitam o período para reencontrar suas origens. Eu sempre tive a Bahia no coração, eu só venho de corpo, porque a alma sempre foi baiana. Mas o turista que vem aproveitar os encantos da cidade e também as festas de final de ano precisa reservar um pouco mais do orçamento. De acordo com o IBGE, os serviços ligados ao turismo aqui na cidade, entre janeiro e dezembro deste ano, tiveram um aumento médio nos preços de 3,81%. Transporte por aplicativo teve o aumento mais expressivo, 41%. Táxi subiu 4,79%. Alimentação ficou quase 7% mais cara. Passagens aéreas, quase 3%. E as diárias de hotel tiveram um aumento de 11%. O diretor da Associação Brasileira de Hotéis diz que em Salvador esse aumento pode chegar a 15%. Ele fala que a ocupação média este ano é de 90% no período, especialmente nos hotéis mais perto da praia. Nesse momento, a praia é o grande chamariz. Então, os hotéis beira-mar, os hotéis pé na areia, como nós chamamos, são aqueles que têm a maior procura inicialmente. Eles lotam logo e depois os hotéis que ficam um pouco mais distantes da praia começam a ter esse fluxo maior de ocupação. A boa ocupação de turistas também vai ocorrer nos nossos principais destinos no interior do estado. Ilhéus espera receber entre 230 e 260 mil visitantes, com 100% de ocupação. Os 10 mil leitos de Itacaré também devem ser ocupados por completo. Porto Seguro quer bater recorde na década, com 1 milhão de visitantes e também 100% de ocupação. É gente para todo tipo de turismo. Existem hotéis pequenos com 40, 50, 80 quartos, que é uma questão de esperar 100%. Mas tem hotéis com 300, 400 apartamentos que durante a semana tem uma variação muito grande de dias da semana. Segunda, terça, sábado, domingo. Então, na média, a gente espera uma ocupação desse Réveillon aí em torno de 90% em todo o estado. A península de Maraú, no sul do estado, espera receber entre 27 mil e 30 mil visitantes em destinos como Barra Grande, Itaipu de Fora e Algodões, com ocupação de 90%. Mas para acessar Maraú, é preciso pagar uma taxa de manutenção turística de R$ 30. Em Morro de São Paulo, na ilha de Tinharé, no Baixo Sul, a taxa para entrar na ilha subiu no dia 20 de dezembro, de R$ 50 para R$ 70. Mesmo com o aumento nos preços, os turistas devem aproveitar o período. Uma pesquisa da Associação de Bares e Restaurantes mostrou que 60% dos estabelecimentos do estado devem ter aumento no faturamento em relação ao ano passado. Isso é resultado de um trabalho muito forte, construído, principalmente no pós-pandemia, junto com o trade turístico também. Então a gente tem uma captação maior, então isso traz um fluxo maior de turistas para a cidade, para o estado da Bahia, seja do exterior, seja do próprio estado ou do próprio Brasil, e aí isso vai aumentando essas projeções. Então a tendência é que a gente bata mais recorde de chegada de turistas e, consequentemente, de vendas no nosso segmento. Sinal de que o verão, que acabou de começar, tem dias movimentados pela frente. Mais uma noite quente aqui na região e a terça-feira amanheceu com sol entre nuvens. Bora botar a cara na janela para ver a cidade, a cara da cidade, o tempo ao vivo. Estou aqui com imagens da Praça Estevão Santos, no centro da cidade, onde nesse momento tem sol. Mas, como não poderia deixar de ser, tem aquele ventinho que é bem típico aqui do Planalto da Conquista. Olha aí, algumas nuvens, mas o sol brilhando forte no centro. Agora olhando
com a câmera lá no alto da serra do Periperi, dá para ver que tem muitas aberturas de sol, mas tem pontos de sombra também. Zay, dá para a gente fazer uma pan aí, do leste para o oeste, né? Para a gente ter uma visão um pouco mais ampla da cidade. Olha aí, tá assim, né? Alguns pontos de sol, outros de sombra, tem algumas nuvens ali um pouquinho mais fechadas, mas hoje não deve chover aqui na região, pelo menos é o que diz a meteorologia. Então, bora ver aqui a previsão para a Vitória da Conquista. A temperatura média agora é 30 graus, né? Tá quente. Essa noite foi bem abafada aqui na cidade. Bora ver como é que segue o tempo nesta terça-feira. Olha aí, máxima de 31 graus, mínima de 18, nada de chuva. Umidade relativa do ar em 49%. Tá baixa, né, minha gente? A umidade tá baixa. Jequié, a cidade sol também, hoje não tem chuva, sol entre nuvens, 31 graus a máxima, a mínima de 21. A sensação térmica em Jequié, o termômetro marca 31, mas o calor que a gente sente vai até 34, né? Na cidade sol, tempo abafado. Alô, Jequié, abraço. Guanambi, tem previsão de calor para Guanambi mais do que Jequié, 36 graus a temperatura máxima e a mínima está alta também, 23 graus. E atenção, Guanambi, a umidade relativa do ar está bem baixa, viu? 38%. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a umidade relativa do ar confortável, boa para a nossa saúde, deve ficar em torno de 60%. Então, ó, tá 38%. Beber muita água, usar muito protetor solar, a gente vai falar disso agora, inclusive. Evitar atividade ao sol de 10 da manhã até as 4 da tarde para amenizar um pouco esse efeito aí da umidade relativa do ar baixa. E fechando aqui com a Chapada Diamantina, Barra da Estiva, mínima de 19, máxima de 30 graus, com tempo aberto também, sem chuva nesta terça-feira. Bom, verão chegou, a criançada está de férias. É um período bom demais para a gente curtir uma praia, uma piscina, fazer trilha, fazer atividade ao ar livre, né? Verão é tudo de bom. Mas toda essa curtição exige cuidados com a pele por causa da exposição ao sol. Bora conversar com o Luan Ferreira agora, então, que vai entrevistar um médico dermatologista para dar essas dicas para a gente, essas informações, né? A exposição ao sol, principalmente acumulativa, não é, Luan? É bem propícia ao aparecimento de alguns tipos ou todos os tipos de câncer de pele, né? Exatamente, Judson. Mais uma vez a gente falando aqui sobre saúde no Bahia Meio-Dia. Estou agora com o Dr. Orlando Júnior, que vai nos ajudar a entender um pouco mais desses cuidados que a gente precisa ter nessa época do ano. O verão está aí, como você bem disse, a gente costuma sair mais, a exposição ao sol aumenta e exposição ao sol de forma ampliada exige cuidado maior, não é, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza. Quando a gente amplia essa exposição solar, quanto mais a gente amplia a nossa exposição solar, maior é o dano desse sol na nossa pele. E aí esse dano ao sol da nossa pele acumula ao longo do tempo e aí ele pode ter efeitos lá na frente. Então hoje em dia a gente já sabe que, por exemplo, as queimaduras que a gente sofre lá na época da praia, que a gente foi lá quando criança, pegou uma queimadurazinha, aumenta o risco de câncer de pele do tipo melanoma, que é o mais grave que a gente tem na fase adulta. Fora a questão do dia a dia. Então assim, no próprio dia a dia a gente já tem risco de ter queimadura solar. Na época do verão também a nossa pele desidrata mais fácil, então resseca. Então a gente tem que ter o cuidado tanto com essa parte de proteger o sol, quanto da própria desidratação da pele e ressecamento. Hoje, por exemplo, o dia começou mais nublado. Muita gente achou, o sol nem vai aparecer. Mesmo quando os dias começam nublados, a proteção tem que acontecer, e começando a falar principalmente de protetor solar? Sim, a proteção solar, o uso do protetor solar, ele é indispensável para qualquer dia. A gente hoje retoma essa questão da consciência quando é na época do verão, porque o sol está mais incidente, mas o uso do protetor solar ele deve ser em qualquer ambiente, mesmo no ambiente fechado, no ambiente aberto, mesmo no tempo nublado, no tempo seco, no calor. Por quê? Porque o raio, o sol, ele continua emitindo sua radiação independente do tempo. Então, mesmo quando o tempo está nublado, o sol continua emitindo sua radiação, que é a UVB. Essa UVB, ela atravessa
atravessa vidro, janela e ela é responsável por queimar e danificar a pele. Então esse raio que é emitido do sol, ele vai acumulando esse dano, como eu disse, né? E vai causando outros problemas na pele. Então, questão do envelhecimento, câncer de pele futuramente e mais agudamente também pode causar, como eu disse, as queimaduras solares e em casos mais graves até insolação. Levando em consideração tudo isso que o senhor está me dizendo, por exemplo, pensando no câncer de pele, não é uma coisa que, tomei o sol aqui agora, aí amanhã pode ser que aconteça de, apareceu aqui uma mancha, pode ser câncer de pele. Isso é acumulativo ao longo do tempo. Exatamente. Quando é interessante, quando a gente chega na consulta, o paciente fala assim, doutor, mas eu nunca tomei sol ao longo da vida. O paciente tem em mente que é esse sol que a gente vai tomar nas férias, que a gente vai para a praia ou vai para um clube, alguma coisa assim. Não é. É o dano que a gente tem desde a nossa infância, que a gente vai acumulando. Então, é o sol que a gente pega para ir no supermercado, é o sol que a gente se desloca para ir no trabalho. Esse sol vai acumulando na nossa pele e à medida que vai acumulando na nossa pele, vai causando alterações nas nossas células e mais futuramente é que vai surgir os problemas, como eu disse. Além da questão do envelhecimento, o mais grave de todos que a gente se preocupa, do câncer de pele. Ou seja, a gente tem que começar esses cuidados desde pequeno. Criança, dá aquele banho de protetor. Sim, o recomendado é utilizar o protetor na criança a partir dos 6 meses de idade. Abaixo dos 6 meses ainda não tem formulações tecnicamente seguras para a pele do bebê, porque é mais sensível e teoricamente também não é para o bebê abaixo de 6 meses está sendo exposto a uma radiação muito intensa do sol. Então, por esses dois motivos. Mas acima dos 6 meses, já é indicado que o indivíduo ele comece a fazer uso do protetor solar e também tem outras medidas de fotoproteção. Quais são as outras medidas? Uso de chapéus, bonés, guarda-sol, sombreiros, camisas com fator de fotoproteção, aquelas com manga UV. Quem dirige muito também usar o que a gente chama de manguitos ou luvas, porque esse sol também vai acumulando na pele, como eu disse, e além de causar danos agudos, como queimadura solar e tudo mais, é futuramente que vai causar o câncer de pele. Doutor, muita gente que está ouvindo agora a entrevista está falando assim, mas não, Luan, a gente tem que falar também que é importante receber o sol, tem vitaminas no sol, e aí vocês querem colocar todo mundo de manga, com muito protetor, e aí, como é que vai ficar a vitamina dele? Sim, esse é o grande embate que a gente tem hoje em dia, além de outros também que falam da questão da segurança, da questão do hormônio, do risco ambiental, dos filtros solares. Hoje em dia já tem todas as formulações de filtro solar, diversos meios, e essa questão, principalmente que a gente quando se refere da vitamina, é a vitamina D, que é aquela que tem relação diretamente com a exposição solar. Os estudos já evidenciaram que o fato do uso do protetor solar não vai bloquear essa questão da produção e da conversão da vitamina D para a nossa pele. Então, o sol que a gente já tem, de ir no supermercado, de ir ao trabalho, o sol do dia a dia já seria suficiente para a gente ter essa produção da vitamina D. Então, o filtro solar não iria bloquear ou diminuir. Todos os estudos que tentaram ver se havia alguma relação entre isso, falharam. Então, hoje em dia a gente já considera seguro o uso do filtro solar e que não há nenhum impacto. Porém, mesmo assim, se o paciente também tem indicação de tomar o sol, a gente sempre recomenda certos horários. Então, sempre antes das 9 horas e depois das 16 horas. Quando alguns pacientes têm indicação de fazer uso, tomar um banho de sol para melhorar essa questão da produção da vitamina D, fazer o que a gente chama de helioterapia, esse seria a faixa de intervalo mais adequado para estar tomando sol. Agora, com esse sol mais intenso, eu sei que provavelmente tem mais, mas vamos falar de 2 tipos de pele, a seca e a oleosa. Vamos começar com a pele mais seca. Além do protetor solar hidratante, tem alguma coisa que a pessoa pode fazer? Porque às vezes a pessoa fala, tomei o sol, a pele está toda ressecada. O que fazer? Esse é um grande dilema, porque quando a gente está num tempo, tá mais calor, né? A pele, ela é seca, ela resseca, mas ao mesmo tempo também, como você transpira demais, você sua muito mais. E aí a pele fica meio pegajosa. Aí você tem que equilibrar a questão do ressecamento com a questão do suor. Independente disso, hidratação é fundamental. E não é só hidratação com creme hidratante. Água, então é indicado fazer uma ingesta hídrica adequada, alimentação balanceada, tudo isso é importante, e utilizar hidratantes. Então quem tem a pele ressecada, é fundamental o uso do creme hidratante, é melhor do que loções hidratantes, tem essa diferença, e evitar outras medidas que piorem esse ressecamento, como banho muito quente demorado, uso de buchas ou escovas, algumas formulações de sabonete que são mais antissépticas, tudo isso resseca mais a pele. E aí uma pele mais ressecada é uma pele que vai desidratar mais fácil e vai sofrer com esse verão.
aqueles cremes, gel pós-sol? Então, vai depender da formulação do creme. A gente é sempre recomendado você discutir com o seu dermatologista, porque muitas vezes uma pele seca é uma pele mais sensível. Então, não aceita qualquer tipo de creme, qualquer tipo de formulação. Principalmente formulações com muitas fragrâncias e alguns tipos de compostos. Então, esses não são muito adequados para essa pele seca, que tende a ser mais sensível. A gente falou da pele seca, agora, como prometi, a gente falar também da pele oleosa. Por exemplo, no rosto, eu tenho uma pele bastante oleosa, eu uso um protetor solar que tem aquele efeito seco. E muita gente fala, eu não vou usar protetor por conta justamente da oleosidade que fica na pele, a sensação é ruim. Como cuidar dessa pele mais oleosa para também a pessoa não ficar com a aparência de que está brilhando? Vamos lá, bom questionamento. A pele oleosa também, antes a gente pensava assim, a pele oleosa a gente tem que secar o máximo possível, ela tem que ficar assim seca. Não é verdade. A pele oleosa a gente tem que tirar esse excesso de oleosidade, mas a gente precisa hidratar ela. Então hoje tem hidratantes específicos para a pele oleosa, que é capaz de manter a hidratação dessa pele sem necessariamente ressecá-la. Então a gente vai utilizar um sabonete adequado que vai remover esse excesso de oleosidade, um hidratante que não precisa ser um hidratante como o da pele seca, mas ele precisa hidratar essa pele para manter a barreira cutânea segura, uma barreira cutânea firme, e aí a gente tem que utilizar um filtro solar que seja adequado para esse tipo de pele. Qual é o filtro solar que seja adequado para esse tipo de pele? Aí vai depender de paciente a paciente. Mas, em geral, são filtros solares que não aumente essa oleosidade, mas também não resseque muito essa pele. E hoje em dia tem várias formulações, tem formulação em spray, formulação que é mais fluida, formulação que é mais creme, aí vai depender do que o paciente se adequar melhor. Sabonete, você falou, seria ideal um glicerinado? Não, o sabonete vai depender do tipo da pele também. É isso. Ô, Judson, a gente tira o excesso, passa um protetor um pouco com um efeito mais seco, aí coloca a maquiagem, mas na correria, né, do jornalismo, na rua, a gente está na rua o tempo inteiro, nem sempre a gente consegue aparecer com a pele seca, né, digamos assim, mais sequinha, né? Muitas vezes o repórter aparece com seu brilho natural. Eu tenho uma amiga que falava assim, ó, tá brilhando tanto o rosto que dá para fritar um bife, por conta da oleosidade. Luan, já que a gente está falando em pele, nesse período agora do verão, aumentam também algumas doenças, como as coceiras, as micoses, as assaduras, às vezes a gente vai para a praia e anda na areia, aí daqui a pouco, quando você vê uma coceirinha assim no dedo, parece que está se formando, parece que é um túnelzinho assim, né, no dedo. Aquilo é uma bactéria que está ali na areia, que pega. Queria saber como evitar isso, essas doenças todas que eu falei, e como tratar no caso de incidência da doença. Judson está falando sobre algumas doenças, infecções que aparecem na pele nesse período. Por exemplo, brotoejas, coceiras, sim. Vai para a praia, está ali com o pé muito tempo na areia, vai molhando. Como é que a gente consegue evitar isso ou se prevenir? Então, Judson, há várias doenças, né, que a gente pode aumentar a incidência nessa época do verão. Algumas a gente tem o mito de que são infecciosas. Então, o famoso pano branco, por exemplo, que na verdade a gente chama de pitirias versicolor. Ela é causada por um fungo, mas é um fungo que tem na pele de todo mundo, então ela não é infecciosa. Mas geralmente ela aparece mais no verão porque é quando fica mais evidente. O paciente se bronzeia e aí a parte que não fica bronzeada fica mais evidente. Como que a gente consegue evitar ela ou outros tipos de doença que, por exemplo, as micoses, aí de fato acontecem mais nessa época do verão, as picadas de mosquito, que acontecem mais nessa época do verão. A gente primeiro, todo e qualquer momento que a gente tiver na areia, da praia e tudo mais, evitar de compartilhar os mesmos objetos, logo que chegar no hotel ou chegar na casa, a gente tomar banho, higienizar, não trocar a mesma toalha, de evitar compartilhar esse tipo de coisa e não ficar muito tempo com a pele ou muito úmida ou muito oleosa. Isso é que a gente diz, é uma cultura muito rica, principalmente para os fungos, são as micoses, que aumentam muito nessa época do ano. Esse é o ponto principal. E sobre a questão dos insetos, é um ponto fundamental também. Eu falei da hidratação e da fotoproteção. Outro ponto fundamental nesse verão é o uso do repelente, porque a incidência de insetos, picadas de pernilongos e outros insetos aumenta muito nessa época e a única forma de se proteger é com repelente. E é importante a gente sinalizar como é que é a ordem de a gente aplicar o repelente e o filtro solar. Primeiro o filtro solar, espera um pouquinho, depois o repelente. Rapidinho, doutor. Então, tomou o banho, não pode ficar ali com o corpo molhado, tem que enxugar?
O ideal é você não passar muito tempo corpo úmido e oleoso. Já enxuga logo. Eita, consultório fechado agora, Judson. Que consulta, hein? A gente tem dicas muito boas aqui e para várias situações para se cuidar bem da pele nesse verãozão que só está começando. Volto contigo. É isso, Luan. Valeu pelas informações. Obrigado ao Dr. Orlando Júnior, médico dermatologista, pela entrevista. Valeu. E depois do intervalo, o Bahia Meio Dia fala sobre o aumento nas vendas de bebidas para o brinde da virada. Espumantes continuam sendo as bebidas mais procuradas. O Tintim no Réveillon, né? Tem também aquelas superstições que marcam a virada do ano. A gente fala sobre isso daqui a pouco. A gente vai ler mais uma rodada de mensagens daqui a pouco na telinha. Estou esperando a sua. 12h34, BMD volta já. Deixa eu dar as boas-vindas a quem chegou agora, ligou a televisão ou parou para ver o jornal já com o Jornal no Ar. Bem-vindo, bem-vinda. A gente vai até 13h, depois coladinho com o Bahia Meio Dia, tem o Globo Esporte. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já escolheu a bebida que vai brindar a virada do ano? Com a chegada do ano novo, o comércio registra aí um aumento significativo na procura pelas bebidas típicas das celebrações de Réveillon. Lojas especializadas já registram aumento de 25% em relação a outros períodos do ano. Os espumantes tradicionais lideram a preferência dos consumidores. Mas esse ano, a procura pelo espumante sem álcool tem surpreendido os vendedores. Muita gente tem corrido às lojas nos últimos dias antes do Ano Novo para garantir as bebidas da ceia de Réveillon. Luísa, por exemplo, vai comemorar em família e ficou responsável por escolher as bebidas. Já estou aqui garantindo minhas bebidas, peguei um espumante, peguei um frisante também, que já degustei inclusive, adorei. Fiquei responsável pela bebida e aí já vim aqui atrás, né? Quanto aos preços, ela está satisfeita com as opções que encontrou. Eu esperava que estava bem mais alto, mas por incrível que pareça, eu adorei. Nesta loja é possível encontrar bebidas para todos os gostos e bolsos. Espumante a partir de R$ 30, cidra a partir de R$ 12 e champanhe a partir de R$ 444. O vinho branco também tem sido muito procurado, com opções a partir de R$ 30. Outro produto que tem ganhado destaque neste fim de ano é o espumante sem álcool, cada vez mais buscado por quem quer brindar sem consumir a bebida alcoólica. A gente conseguiu registrar um aumento de 25% se comparado ao mesmo período do ano passado, com foco em especial nos espumantes sem álcool, né? Que já representa 30% da venda de toda a categoria de espumantes hoje na loja. A variedade de rótulos e de preços são algumas das estratégias adotadas também nesta loja. Aqui tem bebidas a partir de R$ 49,90. A gente, durante todo o ano, a gente mantém mais de 1.000 rótulos à disposição dos consumidores, dos mais variados tipos, desde vinhos a destilados e uma série de outros produtos. E isso faz com que a gente esteja preparado durante o ano inteiro para todas as ocasiões, seja Natal, seja Réveillon. As festas de fim de ano seguem impulsionando o aumento nas vendas de espumantes no Brasil. Neste ano, a expectativa é de um aumento de 6,2% em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a cerca de 29 milhões de litros comercializados, segundo a consultoria Euromonitor. Aqui em Vitória da Conquista, o mercado também segue com expectativa alta. A expectativa continua altíssima, o Natal foi muito bom, o conquistense realmente presenteou com vontade esse ano e agora no Réveillon, pela experiência dos outros anos e com esse calor que já começou, a expectativa continua lá em cima para a gente. Seja a bebida mais simples, até a mais sofisticada, o importante é que o ano novo chegue com muita saúde, com muita paz, né? E seja um ano aí muito feliz para todos nós. Com a chegada do ano novo, tradições e superstições ganham força na virada. Na praia, nas roupas ou nos pedidos, a ideia é renovar as esperanças. Com a chegada do ano novo, muita gente já começa a se preparar para a virada. Na praia, nas roupas ou nos pedidos feitos em silêncio, as superstições seguem vivas, como forma de renovar esperanças e fazer os desejos para o ano que começa. R$ 2 embaixo do pé para atrair prosperidade.
colocar os R$2 para atrair dinheiro e pular as ondinhas para tirar todo o azar para o próximo ano. Geralmente eu tomo banho de folha, né, que eu geralmente faço, aí tem um sal grosso e pulo as 7 ondinhas quando eu venho. Mesmo quem já não consegue pular as 7 ondinhas, mantém o ritual de um outro jeito. Já pulei muito, hoje eu não posso porque eu não ando direito. Então eu fico só vendo o povo pular e agradecendo a Deus, a Nossa Senhora, as coisas boas da vida, né? Quem não acredita nessas superstições também aposta na esperança de outra maneira. Então, a minha única superstição é jogar na mega da virada e torcer para dar certo. É só essa. Mas não deixa de ser uma superstição porque a gente acredita que vem aí, né? Seja pulando as 7 ondinhas, fazendo pedidos ao mar ou escolhendo a cor da virada, muitas pessoas recorrem às superstições para renovar as esperanças e atrair boas energias. E essas tradições ganham ainda mais força com a chegada do novo ano. Para que os nossos sonhos se realizem. Então, se a gente participa dessa ritualística, a gente fortalece aquilo que a antropologia diz que é simbolizar. Se a gente simboliza a vida, essa vida ganha sentido. E nesse caso, é a gente mexendo a nossa força humana, mas em diálogo com a divindade. Isso é muito interessante. E essas tradições atravessam fronteiras. Até quem veio de longe já se prepara para celebrar a virada no estilo brasileiro. A gente vai lá para o Boipeba, a gente já está com a nossa amiga brasileira que explicou tudo que a gente tem que fazer para a virada do ano. A gente vai vestir de branco, pular 7 ondinhas, fazer tudo direitinho. Para muitos, a cor da roupa é tão importante quanto o que vão fazer à meia-noite. E isso também se reflete no comércio. Vitória trabalha em uma loja de roupa e diz que a movimentação aumentou mais de 50% para essa virada do ano. Vitória, quais são as cores que as pessoas têm escolhido com mais frequência para essa virada? Azul, dourado, amarelo. Maravilha. E você já escolheu qual vai ser a sua cor da virada? Já sim, dourado. Prosperidade. Cada cor carrega um significado e uma expectativa diferente para o ano que começa. Eu escolhi um azul clarinha, eu acho. Não sei, eu acho que tranquilidade, que eu acho que é o que eu preciso na minha vida. Eu escolhi amarelo porque amarelo é ouro, é prosperidade, é Oxum. E a gente está no mês dela, né? Em dezembro. Maravilha. E você, Gatinha, qual cor você escolheu para a virada? Azul. Por que azul? Que é a cor do mar. O nosso intuito maior é pedir paz, né? É pedir que o próximo ano ele venha cheio de bênçãos, cheio de tranquilidade. Então eu acho que o branco é uma cor que remete isso, que nos lembra de Deus, eu acho assim, sabe? Então eu prefiro ficar num tom tradicional. Não desmerecendo as outras pessoas que escolhem preto, eu acho que gosto é algo muito peculiar e individual. É isso, amarelo traz riqueza, branco traz paz, cada cor tem um significado a depender do que a pessoa que vai usar interpreta, né? É o que a gente já falou, o importante é que o ano novo chegue com muita paz, muita esperança para todos nós. Deixa eu ver aqui mais uma rodada de mensagens. Bahia Meio-Dia, Pet, Patrícia, olha aí, Judson, sua fã, Maia, nem pisca. E quando termina o jornal, ela fica resmungando. Tá vendo aí, ó, a Maia assistindo a gente. Que linda a Maia, viu, Patrícia? Qual é a raça aí da Maia? Muito bonita. Bahia Meio-Dia, Pet, também bombando aqui na telinha. Quer mandar a sua mensagem, ó? O zap é esse aqui, 773423-9310. Abraço, Patrícia, adorei a Maia. Mensagem agora da Gabi. Somos aqui de Jequié. Meu avô, Gildásio e eu aproveitamos a viagem à Conquista para te conhecer. Ele é muito seu fã. Assistimos o Bahia Meio-Dia todos os dias. Obrigada pelo carinho. Você é muito simpático. Gabi, adorei conhecê-los pessoalmente. Fizemos a foto aqui na recepção da TV Sudoeste com seu Gildásio e também com a Gabi. Alô, seu Gildásio aí na terrinha, meu conterrâneo. Abraço virtual. O abraço foi pessoalmente, né? Mas agora vai um abraço aqui também pela televisão. Feliz ano novo para o senhor, para toda a família, com muita paz e muita prosperidade. Valeu, Gabi. Maxwell, aqui no bairro São Pedro, em Vitória da Conquista, está faltando água diariamente. Chega à noite e cai fraquinha. Mal dá para encher os reservatórios. Passamos o Natal sem água nas torneiras. Alô, Embasa. O pessoal lá do bairro São Pedro precisa de água. Wellington, bairro Senhorinha Cairo, situação de descaso e abandono na Praça Abdias Soares, onde matagal toma conta da praça e insetos peçonhentos invadem as casas próximas. Olha aí, muito mato, a gente falou de escorpião, né, Wellington? Precisa realmente de uma limpeza. Vanúzia, boa tarde, meu amigo Judson.
Sou de Brumado e aqui tá um calorão de quase 40 graus. Manda um abraço para todos por aqui. Alô, Brumado, um abraço. Calor aí tá forte, né? Verãozão na nossa querida Brumado. Um abraço para todos vocês. Valeu, Vanúzia. Deixa eu ver quem tá mais por aqui. Angélica. Boa tarde, Judson. Moro em Vitória da Conquista, no bairro Simão, Rua Alves Júnior. Ontem encontrei um escorpião no banheiro no momento do banho das crianças à noite. Meu Deus, Angélica, que perigo, minha irmã. Vê o que tem próximo aí que está servindo de morada para escorpião, não é? Perigo demais. Graças a Deus que não aconteceu nada, né, Angélica? Abraço para você. Olha o assunto do escorpião aqui também. Helder, sou morador do bairro Jurema. Encontrei esse escorpião aqui na porta de casa. Como tem vários bueiros próximos, contribui muito para eles aparecerem. Verdade, viu, Helder? Olha aí, escorpião também no bairro Jurema. Cuidado aí, vê o que é que está causando, o que é que está servindo de casa para escorpião. Edivando, falo aqui do Santa Cruz, onde a Embasa veio consertar um cano e acabou deixando esse buraco há mais de 2 meses. Já caiu carro e moto aqui, está um perigo. Alô, Embasa, consertou o cano e ficou o buraco. Tem de fazer o serviço completo, né, Edivando? Daí sua reclamação para a Embasa. Anderson, fartura de umbu aqui no município de Anagé, Judson. Eita, o umbuzeiro tá bonito, né? Uma árvore bem típica aqui do nosso sertão, muito resistente aos longos períodos de seca. Valeu, Anderson. Uma umbuzada aí é bom demais. Ana Kátia, sou do bairro Cadija. A prefeitura limpa, mas não adianta. Os moradores jogam detritos novamente. Aqui em casa já encontrei vários escorpiões. Olha um deles. Escorpião por toda a cidade, né? Pessoal repercutindo aqui o assunto que trouxemos no início do jornal. Cuidado aí, Ana. Jorge, na Rua T, no bairro Durvalina Santos, em Itambé, estamos convivendo com cobras, escorpiões e ratos. Já pedimos à prefeitura e o responsável pela limpeza, mas eles não dão resposta. O mato tá alto aí também. Vou repetir aqui. Rua T, bairro Durvalina Santos, em Itambé. Maria Jussiara, quero falar sobre a água em Iobim, que não está chegando nas torneiras e o administrador do controle de água não se importa, pois em plena época de festa não está abastecendo. Está faltando água em Iobim também. Daniela, você, venho direto da Chapada Diamantina para passar as festas de fim de ano com a minha família em Vitória da Conquista. Falo aqui do bairro Patagônia, na casa dos meus pais. Amo acompanhar o Bahia Meio Dia. Daniela, bem-vinda sempre, mora lá na Chapada e está aqui curtindo o final de ano, o Natal aí com os parentes, com os amigos. Beijo para você, obrigado pelo carinho e daqui a pouco tem mais uma rodada de mensagens aqui na tela. A terceira noite do Festival Virada Salvador teve a mistura do sertanejo, axé, o piseiro e o pagode. Detalhes no próximo bloco, a hora certa, 12h48. Até já. G1.com.br/Bahia é o site, nosso site na internet, onde também você fica sempre muito bem informado. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela, você vai direto para o G1 Bahia. Vamos aos destaques desta terça-feira. 7 pessoas são internadas com suspeita de intoxicação por metanol após festa de noivado no interior da Bahia. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Saúde do Estado. Foi uma festa em Ribeira do Pombal e aí as vítimas, as 7 pessoas, foram internadas no Hospital Geral Santa Teresa. Elas elas ingeriram uma bebida, um coquetel preparado com vodka e passaram mal. Os detalhes estão aqui no G1. Não vamos passar a mão na cabeça do crime organizado, disse o governador da Bahia sobre estratégias da segurança pública. Jerônimo Rodrigues foi entrevistado hoje por Camila Oliveira no Jornal da Manhã e você tem aqui no G1 Bahia os principais pontos, os principais trechos da entrevista do governador. Festival da Virada Salvador, Bel Marques, Belo, Alok e mais. Tem a ordem aqui no G1 Bahia das atrações desse 4º dia do Festival Virada Salvador. Evento que começou sábado, está bombando lá na capital. E aí você tem aqui a ordem das atrações. Olodum, Alok, Bel Marques, Felipe Amorim e Belo. E tem também as atrações do palco alternativo. Em g1.com.br/Bahia você confere tudo. E a gente segue falando sobre o Festival Virada Salvador. A terceira noite do evento teve a mistura do sertanejo, axé,
piseiro e pagode. Tem gente chegando de longe, viu? De muito longe, para curtir os shows na capital baiana. Eu vou arrasar, me decidir, vou me jogar por essa vida. Camille veio de Jandaíra, lá no norte da Bahia, para fechar o ano e abrir 2026 em Salvador. Chegou com disposição para dar e vender. Eu achei demais, eu vim de longe, eu vim do interior para vir aqui, porque assim, é uma coisa que eu gosto muito de festa, e aproveitar tudo isso é bom demais. E a energia de Camille encontrou a música contagiante de Durval Lelis, que abriu a terceira noite de shows do Festival Virada Salvador. Olha o açaí. Na terceira noite de festival teve música para todos os gostos, do axé de Durval Lelis ao sertanejo, passando pelo arrocha, piseiro e o pagodão baiano. Maria Fernanda gosta de todos esses ritmos, mas o axé de Durval tem lugar privilegiado no coração dela. É que no palco tem alguém especial, o pai. Eu sou fã do Asa, meu pai, ele é tecladista do Asa. Ô Durval, eu te amo. O clima do festival contagiou até o espanhol, que mora em Salvador há mais de 30 anos. Lá no farol. Em 1989, eu desembarquei aqui e me apaixonei pelo carnaval, por Durval, por Belmarques, cara. Eu sou Bahia. A música baiana, ela mexe com a gente. Mexe mesmo. Quem entende, entende mesmo. Joga tudo em cima, joga a mão em cima. Depois do axé, foi a vez do forró misturado com piseiro do cearense Natan. Saiu Natan e entrou o Natanzinho, o sergipano que arrasta multidões pelo Brasil cantando a rocha. Mãe e filha, fãs declaradas de Natanzinho Lima, vieram a caráter. E aí no chapéu, mulher bonita e gado na lore. Que pode! Ele fala no chão, né? É. Então, hoje não vai ter pra ninguém. Você e Natanzinho aí vão fechar a coligação. Sim. E a filha também gosta. Isso mesmo. A ideia do chapéu foi de quem? Minha. E ela gosta também. E o clima de sofrência seguiu com os sertanejos Mateus e Cauã, que subiram ao palco já de madrugada. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. O clima de romance embalou o casal. Ângela foi convidada pelo marido para vir ao show e não se arrependeu. Amei, tô apaixonada. Ano que vem de novo. Se Deus permitir, sim. E é bom que começa 2026 com essa vibração de alegria, né? Muito, muito, muito. Energia pro ano que vem. Entre um show e outro, o prefeito Bruno Reis deu uma entrevista fazendo um balanço das 2 primeiras noites do festival. Ele disse que no primeiro dia o público chegou a 170 mil pessoas e no segundo, 180 mil. Como é bom, né, ver a cidade cheia. Ontem os números apontavam 30 mil turistas que estão na cidade, que vieram aqui para o Festival da Virada. Então, desses números, 30 mil, algo em torno de 20% são visitantes que vieram à nossa cidade. Salvador, esse ano, bateu um recorde histórico de 8 milhões de turistas ao longo do ano. A expectativa é que chegue a 8 milhões e 700 mil turistas até o dia 31. Cristiane queria aproveitar tudo, mas quando gravou com a gente ainda não sabia se aguentaria esperar o Piscirico, última das 5 atrações. Até de manhã? Eu vou fazer de tudo pra ficar até de manhã. Márcio Vitor só apareceu lá pelas 3 da manhã e empolgou o público até o amanhecer. É a galera que quer curtir cada segundinho que resta de 2025. Um 1.700.000 turistas em Salvador. É muita gente, essa gente toda, claro, é muito bem-vinda
aqui ao nosso estado, à nossa capital, porque isso mexe demais com a economia, né, de Salvador, a rede hoteleira bombando, tem também a rede formal da economia e também os trabalhadores informais, os ambulantes que aproveitam bastante essa época do verão, né? Vem o final de ano, o Festival da Virada, depois Festival de Verão Salvador, a emenda com o Carnaval, a turma aproveita para ganhar dinheiro, né? Para garantir o sustento aí da família com toda essa movimentação. Isso é muito bom para todo o nosso estado. E hoje tem mais Festival Virada Salvador. Olodum, Alok, Belmarques, Belo e Felipe Amorim se apresentam a partir das 7 da noite na Arena O Canto da Cidade, isso no palco principal. Tem também as atrações do palco alternativo. Amanhã a festa continua para receber 2026. No palco principal se apresentam Xande Harmonia, Jorge Mateus, Ivete Sangalo, Mari Fernandes, Manu Batidão e Timbalada. Tudo isso a partir das 7 horas da noite. Deixa eu ver aqui, até lá. É onde a gente conversa, né? A gente troca ideia pelo Zap 7734239310. Tem mensagens aqui. Valdilza, bairro Sobradinho. Meu Deus, o que é isso, Valdilza? Pergunto o que falar de um ambiente desse. Imagina a quantidade de insetos que estão morando aí. Agora, com a infestação de escorpião, a comunidade fica assustada. Minha irmã, o que é isso? É um depósito, é? Olha só, a gente está vendo ali que tem algumas coisas que parece que estão em fardos, né? Arrumadas, mas tem muita coisa desorganizada ali também. Isso é casa de escorpião, né? Tem tudo para ser, meu Deus do céu. Valeu, Vandilza, obrigado aí pela mensagem. Natália, boa tarde, Judson, aqui em Jequié temos medo do terceiro sol de Cássia Eller chegar. Não é terceiro não, mulher, é o segundo. Quando o segundo sol chegar. Tu já pensou chegar o segundo sol em Jequié, o terceiro? Aí ninguém aguenta, né? O calorão na cidade só é a característica da nossa Jequié, né, Natália? Um abraço para você, minha irmã. Obrigado pela foto bonita aí, tirada aí em Jequié. O segundo sol, o terceiro, aí ninguém aguenta. Diogo Borges. Alô, Diogão. Boa tarde, Judson. Sou do bairro Campinhos. Encontramos Viviane na sexta-feira na Ceasa. Um abração a toda a equipe. E fizeram uma foto aí para marcar esse encontro com a nossa colega Viviane Ferreira, né, Diogo? Um abraço para você, para todo mundo aí nos Campinhos. Loura, aqui de Portelinha, em Bom Jesus da Serra. Aqui está uma falta de respeito com a comunidade. São 8 dias sem água e acontece direto. Isso é revoltante. As contas chegam e água nada. Ei, muita reclamação de falta d'água, né? Não só aqui em Conquista, mas em vários lugares aqui, várias cidades da nossa região. Chegando, então, essa reclamação de Portelinha, em Bom Jesus da Serra. Tá aí, Loura, bora torcer para a água voltar aí para as torneiras. Pronto, não temos mais mensagem. Dá para a gente ver o tempo lá fora? Não, a gente está terminando o Bahia Meio-Dia. Gente, amanhã é o último Bahia Meio-Dia do ano. Eu estou contando aqui com a sua presença, com a sua participação, o seu carinho, a sua audiência. 15 para as 12 aqui na telinha da TV Sudoeste. Está chegando agora o Globo Esporte, à noite tem o BATV com outras notícias da região. Um beijo para todo mundo e a gente se fala amanhã, 31 de dezembro. Tchau, tchau.